Fala galera, continuando nossa série de vídeos sobre a história do Brasil colonial, vamos abordar agora o chamado período pré-colonial, entre 1500 e 1530. Falamos sobre a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 22 de abril de 1500. Mas Portugal já não começa uma colonização efetiva, até por isso o nome período pré-colonial, antes de uma colonização efetiva. Por que Portugal tem esse relativo desinteresse pelo Brasil? Fundamentalmente, já se mostra logo de cara que o Brasil é um território muito grande para ser explorado. Portugal tem uma população muito reduzida. Além disso, os próprios custos dessa ocupação, até porque não se achou ouro em grande quantidade. Diferente da Espanha, que rapidamente conseguiu achar ouro em grande quantidade, a grande quantidade de ouro do Brasil vai ser achada muito posteriormente só no interior das Minas Gerais. Então, naquele primeiro momento, o Brasil não se mostrava tão interessante a Portugal. E como você pode ver nessa tabela aí, o que acaba acontecendo é que o comércio de especiarias ainda é muito mais importante para a economia portuguesa dentro desse quadro. Muito longe do azeite produzido em Portugal, ou mesmo do pau-brasil que era retirado daqui. Mas, Daniel, então o que fundamentalmente os portugueses fizeram nesse intervalo, no chamado período pré-colonial, entre 1500 e 1530? Fundamentalmente, a questão aqui eram as expedições de guarda-costas. Como o próprio nome diz, o interesse era marcar aqui posição no litoral, defender o território brasileiro, porque o Tratado de Tordesilhas era um tratado firmado entre Portugal e Espanha. Logo, outras nações como França, Inglaterra, Holanda não iriam respeitar. O próprio rei da França questionou isso, dizendo onde é que estava o testamento de Adão e Eva, dizendo que o mundo ia ser de Portugal e de Espanha. Ou seja, a qualquer momento, outro país poderia chegar aqui e ocupar esse território. Daí era fundamental estabelecer feitorias ao longo do litoral brasileiro, marcando essa posição, fortificando e promovendo a defesa do território. Mas não ia ficar aqui só defendendo o território. Era importante também ter algum tipo de recurso econômico que valesse a pena nesse primeiro momento. E aí o pau-brasil se mostra nesse sentido, como ocorre na Mata Atlântica, região do litoral, que era basicamente o local de ocupação dos portugueses nesses primeiros tempos. O pau-brasil, que é uma árvore onde se extrai uma tinta de cor vermelha, fundamental para atingir tecidos, e também é utilizado para móveis, naquele momento vai ser uma alternativa econômica dentro daquele quadro de defesa do território. Fundamentalmente, nós temos uma ação de extrativismo, tá? Diferente do açúcar lá na frente, vai ser plantação de açúcar, No caso do pau-brasil, você tem apenas a extração, que é da natureza. E como é que era feita essa extração? Fundamentalmente, você tem a ação dos indígenas nesse contexto. Falando sobre a população indígena nesse primeiro momento, é interessante perceber que os primeiros contatos entre indígenas e portugueses tiveram até uma característica muito amistosa. Na verdade, óbvio que há um certo estranhamento, mas, por outro lado, muitas comunidades indígenas entendiam os portugueses como visitantes especiais, até como deuses em alguns casos. Então, dentro desse quadro, as relações iniciais entre portugueses e indígenas foi até muito amistosa. No primeiro momento, no chamado período pré-colonial, prevalece uma relação de troca, o chamado escambo, onde fundamentalmente os indígenas cooperavam, entregando esse pau-brasil para os portugueses, que em troca ofereciam outros produtos. Muitos historiadores falam em bugiganga, as coisas sem valor, mas na verdade tem que parar para pensar. O indígena brasileiro, que não trabalhava a fundo com metalurgia, vai ter acesso a faca, tesoura, objetos que não tinham muito valor na Europa, mas aqui no contexto das comunidades indígenas tinham muito valor. Então, o indígena não foi basicamente enganado, como alguns imaginam, o ingênuo indígena enganado. Não, de forma alguma. Na verdade, há uma troca ali, há um escambo ali consolidado, onde há o interesse do português de um lado, o interesse das comunidades indígenas do outro. O problema é quando depois vai se consolidando a colonização e aí vai ficando evidente que os portugueses são muito mais aqui para poder tomar o território, conquistar, matando indígenas se necessário, impor um modelo religioso dentro do contexto da Contra-Reforma Católica, de expansão da fé católica, e naturalmente as relações de atrito vão começar a se intensificar nesse momento. E como é que era o desenho das comunidades indígenas? Fundamentalmente, você tem uma produção coletiva numa lógica de subsistência, ou seja, as comunidades indígenas produziam para a subsistência, não tinha uma lógica mercantilista europeia de acumulação para poder comercializar excedentes. Tinha uma lógica de hierarquia básica, fundamentalmente a maioria das tribos indígenas, elas tinham um pajé, que era um líder espiritual, e um cacique, que era o líder político daquela tribo, Normalmente tinha um conselho de anciões também, que amparava na gestão daquele grupo. Você tinha uma diferença de trabalho, laboral por gênero. O que significa isso? Homens empenhavam determinadas funções, mulheres empenhavam outras. Normalmente os homens ligados à caça e proteção, as mulheres ligadas à agricultura e outras atividades domésticas dentro do cenário ali da tribo. Mas uma coisa que é muito importante pontuar para vocês, a pluralidade cultural. Eu falo em características gerais das comunidades indígenas, mas tem que entender que a gente tem centenas de
comunidades indígenas diferentes, né? Diferentes aspectos culturais, diferentes aspectos linguísticos, dinâmica social. Ou seja, apesar de muitas se assemelharem, tem que se enxergar essa pluralidade, essa diferença, até mesmo essa rivalidade entre alguns grupos. Então não se pode ter um olhar homogêneo, como se todas as comunidades indígenas brasileiras em 1500 fossem todas iguais. Na verdade, cada uma tem sua característica, tem alguns troncos linguísticos e culturais principais, mas fundamentalmente você tem um aspecto que não é homogêneo, é heterogêneo.